Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Emily e nesse vídeo nós vamos falar alguns mitos e algumas verdades sobre investir. Talvez você já tenha ouvido falar em alguma dessas frases que eu vou dizer aqui. E eu gostaria de desmistificar, digamos assim, o mundo dos investimentos. E eu gostaria de falar o que é verdade e o que não é verdade. Coisas que eu já ouvi, que eu já li sobre as pessoas quando começam a investir ou que elas pensam sobre o que é investir. E antes da gente começar a falar propriamente sobre o tema desse vídeo, eu gostaria que você me ajudasse se inscrevendo no canal e também dando um like, um joinha aí no canal, bem aqui embaixo. A primeira frase é a seguinte, eu tô aqui com o meu notebook para auxiliar. Somente pessoas mais velhas podem investir. Gente, isso é um mito, não é verdade que somente pessoas mais velhas podem investir. Na verdade, né, até mesmo pessoas com menos de 18 anos podem investir hoje na Bolsa de Valores, inclusive, se você não sabia. Depois, os investimentos recebem influência da política. Verdade, pessoal. Os investimentos recebem de forma direta ou indireta a influência da política. A economia, ela é influenciada, né, pela política e os investimentos, como dependem da economia, também são influenciados, ok? Preciso comprovar renda para investir. Mito. Algumas corretoras, né, elas exigem, quando você está fazendo o seu cadastro lá, que você coloque qual é a sua fonte de renda, de onde é proveniente, mas boa parte delas não pede nenhum comprovante de rendimento, de onde vem seu dinheiro, não, nada disso. Então, mito, não é necessário um comprovante de renda para você poder começar a investir. Investir é complicado demais. Somente pessoas muito inteligentes conseguem investir. Gente, mito, né? Com certeza isso não faz o menor sentido, você não precisa ser um gênio da matemática, um economista para você investir. Investir é para todos e não é complicado como as pessoas imaginam. Às vezes as pessoas têm uma visão errada assim, elas pensam, têm uma noção do que é investir, mas não sabem de fato o que é investir, como que funciona os investimentos. Depois que você começa a entender, fica muito simples, ok? Outra, jovens não podem se tornar investidores. Sabe, às vezes eu acredito que essa frase é verdade, devido ao fato, o pequeno número de investidores jovens que temos hoje, por exemplo, na Bolsa de Valores. Eu chego a pensar que é verdade, mas é uma grande mentira. Jovens podem, e meu conselho é que devem, começar a investir o quanto antes, ok? Olha só, o próximo é o seguinte, investir exige paciência e disciplina. Sim, é verdade, pessoal. Inclusive, eu já postei no Instagram uma frase de um cara, deixa eu caçar aqui, de um cara chamado Paul Samuels, que eu postei no Instagram, e que dizia assim, investir deve ser mais como ver a tinta secar ou assistir a grama crescer. Se você quer adrenalina, pegue seu dinheiro e vá para Las Vegas. Sim, pessoal, investir exige paciência e disciplina em relação ao seu dinheiro, sobre os investimentos que você está fazendo, porque às vezes a pessoa não tem conhecimento nenhum, ela quer começar na Bolsa de Valores ou em alguns outros investimentos, já ganhando uma quantidade enorme, sem ter nem experiência, sem ter disciplina, entende? Então, sim, investir exige paciência e disciplina, verdade. O Brasil é um país ruim para se investir. Pessoal, olha só, existem muitos países bons para investir e vai depender do conhecimento e do que o investidor está procurando, né? Então, isso é um mito. Se a economia vai mal, os investimentos vão mal também. Eu acho um mito essa frase que nem sempre, às vezes você pode estar o país pode estar na crise e você está continuando ganhando ou ganhar até mais dinheiro do que você já ganhou, entende? Então isso aí eu acho que é um mito. Não é verdade que se um país está em crise, os seus investimentos também estão, seus investimentos vão mal por causa disso. É melhor investir em outros países do que no Brasil. Pessoal, como eu disse, existem muitos países, cada país tem uma taxa de juros diferente, certo? Então, assim, tem pessoas que gostam de investir no dólar, tem outras pessoas que preferem investir aqui no Brasil, na bolsa, outros preferem investir em outra bolsa, né, internacional. Isso vai depender muito, mas eu não acredito que você, por exemplo, existe o melhor país ou o país perfeito para se investir, entende? Eu acredito que isso depende de cada um. Por exemplo, se a gente pegar em 2016, onde as taxas de juros do Brasil eram bem altas, né? A gente pode pegar aí que foi, assim, digamos,
é o ápice da renda fixa e as pessoas que investiram em renda fixa ganharam muito dinheiro, entende? Então, assim, enquanto que os outros países tinham uma taxa de juros bem pequena e nem por isso era bom investir em renda fixa nos outros países, entende? Então é isso. Mito. Quanto maior o retorno, maiores os riscos. Sim, pessoal, isso é verdade. Quanto maior for o retorno de um investimento, maiores os riscos que você corre. Eu não conheço um investimento em que você fala assim, olha, o risco é baixíssimo ou não existe risco e tem um alto retorno. Não, a via de regra é que os investimentos, quanto mais lucrativos eles são, maior o risco que você corre, entende? Então, por exemplo, um caso que eu cito assim, às vezes que as pessoas caem na lábia de pessoas que têm mau caráter, né? Ou em pirâmides financeiras, porque elas pensam assim, nossa, eu vou investir meu dinheiro, não vou ter risco nenhum e vou ter um alto retorno. Gente, isso não existe. Desconfie de coisas que vêm fácil demais, entende? Então, assim, é verdade, quanto maior o retorno de um investimento, maior o risco. Somente ricos investem. Talvez você já tenha pensado nisso e talvez você pense isso, que somente pessoas que têm muito dinheiro conseguem investir. Mas recentemente eu gravei um vídeo onde eu falo da possibilidade de você investir com apenas R$100 por mês. Então, se você não assistiu, dá uma olhada, procura ele aí, como investir com R$100 por mês, algo nesse sentido. Então, assim, mito, né? Não é verdade que somente pessoas ricas conseguem investir. Já foi a época disso, mas hoje os investimentos são acessíveis para a maioria das pessoas. É preciso ter muito tempo para se dedicar aos investimentos. Muitas pessoas acham que assim, nossa, olha, Emily, eu só vou investir quando eu tiver tempo. Eu só vou investir quando eu tiver muito tempo para me dedicar aos investimentos, enfim. Não necessariamente você precisa se dedicar integralmente ou, sei lá, se dedicar 5 horas por dia nos seus investimentos. Não, a não ser que você queira somente viver disso, que sua renda dependa exclusivamente dos investimentos, aí é outra história, né? Mas se não, você investir para o seu futuro, não é necessário você fazer isso. Existem muitos investimentos a longo prazo que você pode ali acompanhar, entrar, né, nos seus investimentos uma vez por dia, você vai gastar ali cerca de meia hora para acompanhar esse investimento e pronto, você não vai precisar ficar ou comprando ou vendendo ou tirando seu dinheiro dali todos os dias como as pessoas imaginam. Como eu disse, a não ser que você queira viver somente disso, aí é outra história. Investir serve apenas para garantir o futuro. Mito, né, pessoal? Mito. Não é verdade. Como eu falei anteriormente, algumas pessoas utilizam, né, os investimentos como uma forma de renda. Então, tem muitas pessoas que vivem dos investimentos. E tem outras pessoas que constroem os investimentos para o futuro, que no caso essas pessoas investem o dinheiro e reinvestem o lucro que elas têm, certo? Analisar ações requer um grau de conhecimento maior. Sim, pessoal, existem duas maneiras de você analisar ações, né? Análise técnica ou análise fundamentalista. E a análise fundamentalista, principalmente, exige um conhecimento um pouco mais técnico sobre o mercado, porque ele dá uma visão mais ampla sobre o mercado que aquela ação está inserido, enfim, todas essas questões, ok? Então, sim, é verdade. Investir em ação, analisar uma ação exige um conhecimento um pouco maior. Nos investimentos a longo prazo, o juro composto é fator primordial. Bom, se você pegar investimentos em renda fixa, por exemplo, né? Os juros, sim, eles são primordiais. E o que é o juro composto, né? Na verdade, ele é o juro que incide sobre o capital inicial que você colocou, mais o juro que você ganhou. Então, o juro composto, ele funciona como uma bola de neve. Quanto mais tempo seu dinheiro fica ali, quanto mais tempo você vai reinvestir no que você ganhou, mais o dinheiro vai crescendo. Maior, então, a quantidade de dinheiro que você vai ter, né? Mais você vai ganhar, digamos assim. Então, para esse tipo de investimento a longo prazo em renda fixa, né, digamos assim, sim, é verdade, o juro composto é um fator primordial, porque se você for tirando tudo que você for ganhando, não tem juro composto e aí o seu dinheiro não vai render tanto assim. Existem investimentos diferentes para cada perfil de investidor. Verdade, pessoal. Inclusive, isso às vezes é uma das maiores fontes de erro, porque a pessoa ela vai investir e às vezes ela não tem a noção de que o investimento que ela colocou o dinheiro dela não é para ela. Às vezes ela não gosta de correr risco e já de cara ela começa a investir em opções, por exemplo. Entende? Então, assim,
a pessoa precisa conhecer o perfil dela, em qual ela se enquadra, certo? E aí, ela depois de saber qual que é o perfil dela, né, ela começar a investir. Então, verdade. Investidores devem declarar imposto de renda sobre as operações que fazem. Sim, verdade, pessoal. Então, como nós estamos falando aí que você tem uma rentabilidade, cada investimento vai ter uma característica de imposto de renda a ser pago, certo? Uns vão ser retidos na fonte, outros você vai ter que recolher. Sim, os investidores devem declarar o imposto sobre as operações que fazem. As corretoras têm as mesmas taxas de serviços e o que muda é apenas o atendimento. Mito, pessoal. As corretoras, elas possuem taxas de serviço diferentes uma das outras. Muda também o atendimento, é claro, mas as taxas de serviços prestados também mudam, ok? O lucro em ações é fixo. Gente, né? Ações são considerados investimentos de renda variável. Então, a própria palavra diz variável. Você não tem como saber exatamente como a ação, o valor da ação, o valor que a ação vai estar amanhã, entende? Não tem como você saber isso. Dos investimentos, somente a poupança é segura. Meu Deus, não, isso é claramente mito, não é verdade que somente a ação é segura. Na verdade, eu não sei quem ainda considera, né, a poupança não é um investimento e segundo, também não é segura. Porque se fosse segura, por exemplo, lá no governo Collor, né, não teriam confiscado o dinheiro das pessoas na poupança. Então, para mim, isso não é um investimento seguro, mas eu também não entendo porque as pessoas deixam o seu dinheiro ali na poupança. Enfim, é um mito, ok? Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado a ter uma noção geral sobre o que é verdade, o que é mito, o que é conversa fiada a respeito dos investimentos, beleza? E mais uma vez, compartilha esse vídeo, dá um like e se inscreva no canal. Até mais, tchau!